Paz a todos, hoje estamos com mais um estudo, dando continuidade ao tema Tentações e Estratégias de Satanás. A tentação no deserto envolveu 3 aspectos, 3 estratégias que foi a primeira, o apetite, a presunção e o amor ao mundo. Como já abordamos esse tema, agora falaremos sobre a presunção. Antes de falarmos mais sobre esse assunto e abrirmos a palavra de Deus, vamos então fazer uma oração e pedir a Deus que nos encha com a sua luz, nos dê sabedoria com o teu Santo Espírito. Pai de amor, muito obrigado, ó Deus Santo, porque o Senhor tem conduzido, Senhor, os estudos e tem derramado tua luz sobre nós. Nada temos, Senhor, que nos faz merecedores de tão grande graça. Mas, Senhor, é pela graça de Cristo Jesus que vem até nós, gratuitamente, que pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a luz do teu Santo Espírito para entender a tua palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe as famílias que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Vimos que o orgulho está em todos os lugares. O magrinho tem orgulho de ser magro, o gordinho tem orgulho de ser gordinho, ou muitas vezes o gordinho se sente magro. O profissional trata pessoas como iguais, com desprezo no olhar, no falar e no agir. O rico despreza o pobre despreza outro pobre. Há orgulho por roupa, orgulho por sapato, cabelo, carro, casa e o que mais se possua. Então vemos que há orgulho para todos os lados. Há uma presunção quase que impregnada no caráter humano. Mas afinal de contas, há uma pergunta que não quer calar. Será que os cristãos estão sendo tentados pela presunção? Estão cometendo o pecado do orgulho? Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre isso? Outra pergunta. Por que a Bíblia está cheia de conselhos sobre a tentação da presunção? Porque vários textos bíblicos encontramos conselhos de um pai preocupado com seus filhos, dizendo para que não cometam o pecado do orgulho. É abominável aos olhos de Deus. Então vemos o orgulho cometido pelos cristãos ou não? E aí, irmão Valdo, o que dizer então? Tem os cristãos cometido esse pecado da presunção? Sim ou não? É com você. A graça e paz, irmã Andressa. Graças a Deus estamos aí, lançando mais um estudo. E obrigado novamente pelo convite. Já falamos aqui da tentação, que é o apetite, Agora vamos entrar na segunda, que é a presunção, que vem afetado muitos cristãos professos em nossa época, Então vamos começar aqui com o texto. Diz assim, Salmo capítulo 19, 13, versículo 13. Também de pecados de presunção guarda o teu servo, que eles não se senhoriem de mim, então serei perfeito e ficarei livre de grande transgressão. Tenho aqui um texto para complementar uma explicação coerente, dos créditos ao ser que criou o texto logo após a leitura. Davi chama os pecados de presunção, de grande transgressão. A presunção é ainda conhecida como orgulho no seu mais alto grau. Vaidade e soberba. Conhecendo a gravidade desse pecado, é que Davi orava por uma libertação absoluta desse defeito. Essa atitude de mente é tida por Deus como bem próximo da tolerância zero. Ela se oculta no caráter e se revela no comportamento. Presença é demasiada, confiança própria, é dizer, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Referência feita do livro de Isaías, capítulo 65, versículo 5. É aparentarmos ser muitos consagrados e santos na igreja, mas nos encontros sociais, no trabalho, em casa, na devolução dos dízimos, na observância do sábado e no respeito aos seus limites. De uma tarde a outra, nosso comportamento contradiz as pretensões de santidade. Presunção é como o fariseu da parábolas de Lucas, capítulo 18, versículo 11 a 12, que todo satisfeito consigo mesmo diz:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Acontece que o publicano, a qual ele se referiu, que se sentia esmagado e humilhado, e que humildemente orou: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Saiu do templo justificado e feliz, enquanto o fariseu presunçoso não. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado. O fariseu e o publicano representam por projeção os dois grandes grupos de membros em que se divide a igreja em nossos dias. Uma pausa aqui. Já vou dar uma observação pessoal que isso realmente está acontecendo. A divisão de verdade que ocorre nesses grupos reformadores de internet tem uma presunção infiltrada, sutil. Não estou aqui julgando-os, mas fazendo essa comparação que até nós mesmos devemos ter cuidado. Vamos prosseguir. A que grupo o leitor desta meditação acha que pertence? Sua resposta deve ser estritamente pessoal e com muita sinceridade e oração. Tá vendo? Cuidado, porque o mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus, o fariseu torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é a que menos é a que menos esperança incute e mais irremediável. Está escrito no livro Parábolas de Jesus, página 154, por Ellen White. A presunção é um defeito de caráter do mais grave, mas há um remédio: muita oração e humilde comunhão com Deus, fé nas promessas de Jesus, estudo diário das Escrituras e da ajuda do Espírito Santo. Pedro venceu o pecado da presunção e nós também poderemos vencê-lo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Esse texto foi postado por Wilson Sarli. Todo crédito a ele. Não quero prolongar muito a minha opinião, mas o texto por si só já diz, né? Hoje os reformadores, com suas vertentes de verdade, não percebem que sutilmente a presunção estão enfiadas em meio deles. Oremos por eles, né? Um livro interessante também da serva do Senhor, Ellen White. Eu pude observar que é a perca de fé, né? É a confiança em Deus. Eu vou ler aqui para explicar melhor o que eu quero dizer. O pecado da presunção. O pecado da presunção jaz ao lado da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Satanás se gabava de que poderia ter vantagem sobre a humanidade de Cristo, insistindo com ele que passasse da fé para a presunção. Neste ponto, muitas pessoas já caíram. Satanás tentou enganar a Cristo através da lisonja. Admitia que ele estava correto no deserto, tendo fé e confiança de que Deus era seu Pai, mesmo sob circunstâncias difíceis. Então intimou a Cristo a dar-lhe uma prova condicional de sua inteira dependência de Deus, mas uma evidência de fé de que ele era filho de Deus, atirando-se do templo. Disse a Cristo que se ele realmente fosse filho de Deus, não tinha nada a temer, porque anjos estariam ali para ampará-lo. Satanás dava evidências de que conhecia as Escrituras pelo uso que fez delas. O Redentor do mundo não vacilou de sua integridade. Esse texto aplica-se muito nos dias de hoje. Nem é preciso dizer muito, né? Que Deus nos livre, né, da presunção. E é isso aí. A minha humilde observância está em cima desses textos. Paz a todos. Afinal de contas, o conhecimento teológico pode trazer o orgulho?
Pode alguém ter orgulho por ter um conhecimento profético, um conhecimento bíblico? Orgulho por uma conduta moral baseada em princípio cristão? Será mesmo que estamos vendo esse orgulho entre nós cristãos? Bom, se há tantos conselhos para isso, é porque o pecado da presunção está em toda geração, tanto no passado, presente e futuro. Em Provérbios 15:32 diz: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Falando sobre o orgulho por conhecimento teológico. Então, vamos saber se este sentimento está no mundo ou se tenha chegado até nós, cristãos, este orgulho e presunção. Acha-se que sabe mais do que o outro porque estudou numa faculdade de teologia. Uma ovelha quer achar que sabe mais do que um pastor? Essa é a pergunta do orgulhoso por teologia e orgulho por seu estado. Essa frase, quando ouvimos, é bem própria de alguém que está cheio de si, que lhe falta a humildade de Cristo. Cristo foi o que mais nos ensinou a sermos amáveis com as pessoas, porque o amor e o orgulho andam em lado contrário um do outro. Então, se esse sentimento chegou até nós, é porque nós devemos tomar cuidado para não sermos pessoas orgulhosas, cristãos orgulhosos, e assim estarmos desagradando e estarmos com um espírito diferente do Espírito de Cristo. Vemos aqui algumas figuras que retratam bem o que nós estamos falando. Há um ministro, alguém que diz: receba minha oração de poder. E o outro diz: mas eu penso que o poder é de Deus. Ou seja, você também pode orar e terá poder em sua oração. Basta que você tenha fé e confiança em Deus, que te ouve. A humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Nos achamos mais do que nós somos. E este orgulho pesa a tal ponto, se precisarmos de ajuda, não conseguiremos aceitar a ajuda de alguém. O autoritarismo, a autossuficiência, a arrogância. Quando um líder se torna arrogante, sua liderança sucumbe. Estamos falando de qualquer tipo de liderança. Não precisa ser pastor, ministro de igreja, mas no trabalho, em casa, em qualquer lugar, se há autoritarismo, uma autossuficiência e arrogância, sabemos que estamos cometendo o pecado da presunção. E aí, estamos desagradando ao quem é humilde e manso de espírito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você acha que tudo depende de você e que não depende da ajuda de ninguém, porque consegue manejar tudo, fique em alerta, sua queda está muito próxima. Eu sozinho faço mais do que outros. Eu mando, eu faço, eu tenho, eu compro, eu posso, eu sou. Eu. Em 1 Timóteo 4,16, há um conselho muito bom para nós, que diz assim: querer liderar os outros sem ser líder de si mesmo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de si mesmo, antes de liderar os outros. O líder deve ser líder de si mesmo. E isso tem a ver com o domínio próprio sobre os impulsos, sobre os desejos, temperança e emoções. Nenhum homem é livre se não aprendeu a governar a si mesmo. Veja, ótimo conselho de Paulo. Então vemos que não é algo que tem, não é um espírito que tem estado no mundo, nas pessoas que não adoram a Deus, mas que todos nós estamos sendo tentados por esse sentimento. E caímos nele muitas vezes com uma facilidade maior
do que a pessoa do mundo, porque muitas vezes não somos cristãos, somos iludidos por um cristianismo, porque temos orgulho do que somos, do que estudamos, e aí desprezamos as pessoas pela falta de conhecimento que elas possam ter. Então, na verdade, a gente acaba encontrando esse sentimento mais entre o cristianismo do que fora dele. Porque pessoas se separam das outras porque não entendem umas outras, porque ela não concorda comigo e eu tenho que se separar dela. E isso, na verdade, é um sentimento de presunção. Por isso estamos estudando esse tema na Bíblia. Veja essa imagem que nos retrata bem. Que um bom pastor, ele carrega a sua ovelha. Porque Cristo um dia disse que o líder deve servir. E o mau pastor o que faz? Fica por cima de sua ovelha, comendo do bom e do melhor, e despreza os outros. Disse Jesus em Mateus 11:29: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Veja o conselho do nosso mestre: aprender de mim. Porque o ser humano, ele tende a ser tentado sempre pelo orgulho, sempre pelo eu. Temos a tendência de colocar o eu em frente a tudo na nossa vida. A colocarmos a nossa vontade própria acima da vontade de qualquer pessoa. De pensarmos sempre em nós em primeiro lugar. E aí o conselho de Cristo é: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. A humildade, ela foi retratada em todo o momento na vida de Cristo nessa terra. E mostrou que para agradar a Deus é necessário ter a humildade de coração. Vimos então que a tendência do orgulhoso, do presunçoso, é se sentir melhor do que os outros. E querer se separar dos outros, de alguém que não tenha o seu mesmo nível, o seu mesmo pensamento, sua mesma adoração, se separar dessas pessoas. Mas encontramos o contrário na Bíblia, em Mateus 9:11. Porque diz assim: E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Vejam a pergunta. Os fariseus eles estavam se separando das pessoas. Eles não teriam coragem jamais de comer com um pobre, de comer com um pecador, de comer com um publicano. Mas aí vem o nosso Salvador para nos dar o exemplo, fazendo o contrário dos fariseus, mostrando que quem quer ser maior, na verdade deve ser o menor entre todos. Na verdade, deveria servir e não querer ser servido, não querer ser o melhor. E o sentimento de ser o melhor em tudo, não é ruim eu querer ser melhor nos meus estudos, mas é ruim eu querer ser melhor nos meus estudos para ser melhor do que o outro. Então há uma diferença entre querer ser melhor para melhorar e querer ser melhor por competição. Vimos aqui o maior exemplo de todos os tempos, na qual acontece uma ceia, uma celebração da Páscoa, e o costume era que se lavasse os pés antes de entrar na casa. Vimos nas imagens aqui o mestre se curvando diante dos seus discípulos e lhe dando a maior lição de todos os tempos. Essa lição foi humildade. Vimos que enquanto todos estavam ali, os discípulos, olhando um para o outro e pensando: e aí, quem vai lavar os nossos pés? Quem? Não tem servo na casa. Mas, porém, aquele que quer ser maior, aquele que quer ser líder, deveria servir. Então, veja que Cristo ele não esperou que os outros lavassem o seu pé por ser mestre. Mas ele vai e lhe dá o maior exemplo de todos de humildade. E curva-se e lava os pés um a um dos seus discípulos.
nos dando o exemplo de assim fazer o mesmo também na celebração da Páscoa. Mas em João 13, de 1 a 5 diz: Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Não tem parte na humildade comigo. Porque a celebração do lava-pés é uma celebração importante. Exige humildade, humilhação. Muitas vezes somos competitivos em todos os lugares que estamos, tanto dentro de casa, tanto no colégio, quanto no trabalho e na igreja. Será que também estamos tendo esse sentimento de querer ser melhor do que o outro, de querer pregar melhor do que o outro, de querer cantar melhor do que o outro? Pode existir presunção nisso? Sim. Alguém pode estar cantando para si, porque a Bíblia diz que o publicano, que o fariseu, ele orava de si para si. E pode alguém estar louvando, estar cantando, estar tão orgulhoso de sua voz que está cantando de si para si e não está cantando para Deus, porque o orgulho de ser o bom está acima de qualquer adoração. Então, corremos o risco disso acontecer em todos os lugares? Sim. Será que até mesmo quando a pessoa se desliga de uma igreja, ela corre o risco também de se sentir mais santo que o outro que está na igreja? De se sentir tão conhecedor da verdade que colocar o pé na igreja pecadora é demais para ele? Ou se misturar com religiosos é algo que não devemos fazer? E o que dizer então das seguintes frases? Seriam essas frases presunçosas, orgulhosas? Vamos ler então, e aí você vai pensar, é esta a frase orgulhosa? De um coração orgulhoso? Então, vamos pensar nesta frase. Eu estou salvo e eles não. Este cara, esta pessoa, ela é da igreja, eu não devo chamá-lo de irmão. Estes religiosos são covardes e querem ouvir doutrinas de demônios. Eu sou corajoso e luto pela verdade. Eu. Se você não fala como eu, não pensa como eu e não age como eu, você é apóstata. Sendo que a atitude correta diante da palavra de Deus é orar pelas pessoas e amá-las e pensar: Senhor, eu também sou pecador. Vejamos na Bíblia os exemplos. E aí? Essas frases que tanto ouvimos, será que ela é de um coração presunçoso? Ou será tão difícil assim identificar o egoísmo? Um modelo maravilhoso de oração intercessória é encontrado em Daniel 9, onde Daniel orou pelo seu povo, o qual tinha abandonado a Deus. Sua oração contém todos os elementos da oração intercessória verdadeira. É uma resposta à palavra de Deus. Vimos então que ao invés de apontar os dedos e condenar as outras pessoas e nos sentirmos melhores do que elas, devemos fazer uma oração intercessória por elas. E o primeiro exemplo de hoje é Daniel. Em resposta à palavra de Deus, no verso 2, caracterizada por fervor. No verso 3, a autorrecusa. No 4, identificou-se humildemente com o povo de Deus. Foi fortificada através da confissão. Era dependente do caráter de Deus e tinha como objetivo principal a glória de Deus. Como Daniel, os cristãos devem se aproximar de Deus em oração a favor de outras pessoas, com uma postura triste pelo pecado e com arrependimento. Veja bem, Daniel era um homem íntegro e que não se contaminou. Porém, o que Daniel fez foi dizer para Deus que ele também era pecador junto com o povo. Ele não se engrandeceu por sua condição incontaminável, mas ele disse que ele era pecador junto com o povo e orou incessantemente para que Deus perdoasse e que tivesse favor sobre este povo, o povo que estava cativo em Babilônia. Reconhecendo a indignidade e com uma atitude de autorrecusa,
Daniel não ora dizendo: eu tenho o direito de exigir isso de você, Deus, porque eu sou um de seus intercessores especiais e escolhidos. Mas Daniel aproxima-se de Deus e diz: sou um pecador, o que na verdade quer dizer: não tenho o direito de exigir nada. Esta foi as palavras de Daniel: eu sou pecador. A oração intercessória verdadeira procura não só conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la realizada quer nos beneficie ou não. Qualquer que seja o custo, esse tipo de oração procura dar glória a Deus e não a nós mesmos. Então aqui é uma humildade. A oração intercessória significa humildade. Não orar somente por si, mas lembrar-se de orar pelas pessoas. Até mesmo daquelas pessoas que nós julgamos que nunca irá aceitar a salvação, sendo que isso é um sentimento egoísta. A oração intercessória, todos em autoridade. 1 Timóteo 2 diz que a oração intercessória deve ser feita por pastores. A oração intercessória devemos orar pela igreja, em Filipenses 1,19 e em Salmos 122,6 diz que devemos fazer oração intercessória por nossos amigos. E em Jó 42,8, os que não são salvos devemos orar por eles. Romanos 10,1, orar pelos doentes. E em Tiago 5,14, orar por nossos inimigos. Em Jeremias 29,7, orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5,44, orar por aqueles que nos abandonam. 2 Timóteo 4,16, orar por todos os homens. 1 Timóteo 2,1. Na verdade, não oferecer oração intercessória a favor de outras pessoas é pecado. Porque em 1 Samuel 12,23 está escrito assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É pecado não oferecer a Deus oração intercessória, porque está escrito na Bíblia, em 1 Samuel, assim. Certamente, Pedro e Paulo, quando pedindo a outras pessoas para intercederem por eles, não limitou os seus pedidos àqueles com um chamado especial à intercessão. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração intercessória a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12, verso 5. O amor de Moisés pelo povo é algo lindo, porque em Êxodo capítulo 32, verso de 30 a 35, nos diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Veja que humildade, que mansidão. Moisés não condenou o povo por ter pecado. Moisés não os julgou, não disse que eles receberiam a ira de Deus e seriam mortos. Não disse: vocês são pecadores e eu não vou querer saber mais de vocês e vai cada um pro seu canto que eu não quero saber de ninguém, quero ficar quieto na minha casa. Não, Moisés ele teve uma diferença em sua atitude, porque Moisés ele disse: vocês cometeram grande pecado, agora porém eu subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenha dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Veja que intercessão poderosa de Moisés. Moisés disse que se Deus não perdoasse o pecado do povo, poderia riscar o nome dele do livro da vida.
Teria você essa coragem de orar pelo povo que comete pecado, pelo povo de Deus que não se arrepende e dizer: se o Senhor não perdoar o pecado deles, risca o meu nome do livro da vida? Pois bem, não nos falta exemplos na Bíblia de orgulhosos, mas também não nos falta exemplo de pessoas humildes que sabia que Deus abominava o orgulhoso. Em 2 Crônicas 6, 19 a 42, vem ali a oração da intercessão de Salomão. E em 2 Crônicas, já leremos a oração da intercessão de Salomão. Mas veja esse texto que está na figura, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a tua terra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, não adianta ser chamado povo de Deus e ser orgulhoso, ser presunçoso. Não adianta. Porque o Senhor não nos ouvirá quando oramos para nós, por nós, o tempo todo, em orgulho, e nos sentimos tão santos que não podemos ir buscar a ovelha perdida e ajudar os nossos irmãos que não entenderam ainda a luz que chegou até nós. Ou, se nós mesmos estamos errados em nossos conhecimentos, temos que ter a humildade de estudar novamente, de dar ouvidos a outra pessoa que vem nos dizer: olha, esse estudo não é bem assim. Você gostaria de saber sobre esse assunto comigo? Temos que ter a humildade de dizer que sim. A oração de Salomão diz: atende, pois, a oração de seu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizeram este lugar, e ouve tu do lugar de tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhes impuser juramento de maldição, faze-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu então desde os céus e age e julga os teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se eles converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nessa casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e torna a levá-los à terra que eles têm dado a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu dos céus e perdoa os pecados de seus servos e do seu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima da seara, ou ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando-os em algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, e quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos,
segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam, para andarem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes a seus pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, quando vier de terras remotas por amor de teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nessa casa, então ouve tu desde os céus, do assento da sua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado dessa cidade que escolhestes, e dessa casa que edifiquei o teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e súplica, e faze-lhe justiça. Que oração poderosa! Em nenhum momento Salomão pediu riquezas, glórias, pediu bens materiais para si. Não é errado pedir, mas porém que gastemos o nosso tempo orando pelas pessoas e em nossos momentos a sós com Deus, orar por nós para que não caiamos em tentação. Outro exemplo de humildade foi a oração de Daniel. A oração intercessória de Daniel diz no verso 20 assim: estando eu ainda falando e orando e confessando meu pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao príncipe, veio, voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra. Veja que perfeito. Estando Daniel orando ainda por seu povo, o anjo de Deus é ordenado a vir e responder à oração de Daniel. A oração intercessória de Paulo. Colossenses 1, de 9 a 14. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, e em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A oração intercessória de Abraão por Sodoma e Gomorra. Outro exemplo de humildade. Em momento nenhum, Abraão se sentiu melhor do que os moradores de Sodoma e Gomorra. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu o saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio.
tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já foi muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e de cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Vimos que se fosse encontrado 10, toda a cidade seria poupada. Mas Deus não encontrou nem 10 justos naquela cidade. E Sodoma e Gomorra foi destruída. A humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Abraão foi diferente, porque muitos talvez iriam dizer, destrua essa cidade porque eu não aguento mais. Mas porém, ele ficou preocupado com a destruição da cidade e disse, por amor de 10, destruirás a cidade? E a resposta foi não destruirei a cidade. O arrependimento é a vergonha do orgulhoso. Esse pensamento ele vem nos mostrando exatamente o que nós estamos estudando. Porque o arrependimento realmente é vergonhoso para o orgulhoso. Porque ele não quer dizer que ele errou, não quer voltar atrás. E é aí onde deixamos de ser felizes. De que vale o orgulho se a vida se desfaz com um só sopro? Veja a imagem onde é bem retratada a imagem do orgulhoso. É apenas um gatinho, mas se olha no espelho e se sente um leão. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29, 23. E ainda Provérbios diz que outra boca te louve, não a tua própria. Que outros falem de ti, não você próprio. Que outros o exalte e não a sua própria boca. Porque quando fazemos isso com nossa própria boca, o nome já passa a ser orgulho. E agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabereis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um sopro que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos jactais, vossas presunções. Toda jactância, tal como esta, é maligna. Tiago 4, de 13 a 16. A pessoa orgulhosa é egoísta, é avarenta e geralmente é mentirosa. O orgulhoso odeia ouvir a verdade sobre ele. A pessoa orgulhosa pode aprender a ser humilde, mas terá o orgulho de sua humildade. A arrogância cega o coração do ser humano, fazendo-o enxergar apenas o que lhe convém. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. Isso é verdade, porque quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente percebe que tem que estudar mais, que sabe pouco.
Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se sente pequeno, se sente que precisa mais e mais dele. Porque o conhecimento nos deixa humildes e não orgulhosos. O verdadeiro conhecimento. Agora, o falso conhecimento serve o estudo para orgulho de si próprio. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde conhece suas qualidades, porém reconhece as suas limitações, defeitos e procura melhorar. A pessoa humilde respeita aqueles que lhes são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que se lhes são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. A pessoa orgulhosa, ela vê defeitos em todos, menos nela mesma. Em Provérbios 16:5, vem nos dizendo: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Em 2 Crônicas 26:16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Provérbios 8:13. Deus abomina a arrogância. A soberba e a arrogância aborreço. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Provérbios 16:5. Nada façais por vanglória. Filipenses 2:3. A presunção, o orgulho, só de nos separarmos dos outros e não orar e procurar ajudar as pessoas, tais como um irmão e etc., somos sim presunçosos. A palavra de presunção que diz: você é um alienado, você é um covarde que está no sistema religioso, você é um cego, tem orgulho de ser remanescente, tem orgulho de tal religião, orgulho de não ter religião. Orgulho. Enquanto uns têm orgulho de ser membro daquela religião, outro tem orgulho por não ter religião. Eu estou salvo e etc. Não vejo na Bíblia servos de Deus ofendendo as pessoas. O orgulhoso ficará com raiva de mim por esse estudo e não terá a humildade de perguntar a Jesus: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? O orgulhoso? Vejo muita presunção por aí. E pior de tudo é se a chegar a Deus se sentindo o fariseu demonstrava sua atitude orgulhosa, primeiro de tudo pela sua postura. Ele estava em pé, sem dúvida, tinha olhado rapidamente ao redor de si, para ter certeza de que alguém estava perto para ouvir o que ele era maravilhoso. Não somente estava de pé, mas como Jesus o descreve, orava de si para si mesmo. Ele estava mais preocupado em lembrar-se de suas virtudes com aqueles que o ouviam, do que estava a falar com Deus. No livro Parábola de Jesus, na página 150, diz: há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dirigiu-se Cristo à parábola do fariseu e do publicano. Sobe ao templo para adorar, não porque sente que é pecador necessitado do perdão, mas por julgar-se ser justo e esperar obter elogios. Considera sua adoração um ato meritório que o recomendará a Deus. Simultaneamente dará ao povo uma demonstração elevada de sua piedade. Esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Está cheio de louvor próprio. Isso é evidente em seu olhar, porte e oração. Apartando-se dos outros, como que dissesse: não vos chegueis a mim, porque eu sou mais santo do que vós. Põe de pé e ora consigo. Em Isaías 55, verso 5 diz: todo satisfeito consigo mesmo pensa que Deus... No livro Parábola de Jesus, página 151, a serva do Senhor diz o seguinte: julga o seu caráter não pelo caráter santo de Deus, mas pelo caráter dos outros homens. O seu espírito desvia-se de Deus
para a humanidade. Este é o segredo de sua satisfação própria. Todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Como os fariseus julga a si próprio por outros homens, julga aos outros por si. Sua justiça é avaliada pela deles, e quanto piores, tanto mais justo parece ele. Sua justiça própria leva-os a acusar os demais homens, condena ele como transgressor da lei de Deus. Desse modo, manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. Impossível lhes é, neste espírito, entrar em comunhão com Deus. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu seus discípulos: todos vós, esta casa, vos escandalizareis em mim. Pedro retrucou confiantemente: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. Você hoje pode não estar vendo o perigo que está ameaçando você. A confiança própria enganou, julgando-se capaz de resistir à tentação. Mas poucas horas depois veio a prova, e com blasfêmia e injúria negou seu Senhor, depois de arrepender-se profundamente. Parábola de Jesus, página 154. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado, é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Isso foi nosso estudo. Podemos entender então que o orgulho de estar na igreja ou o orgulho de estar fora da igreja tem estado presente na vida de muitos de nós, que possamos ser cada vez mais humildes e aprendemos de Cristo a humildade que Ele quer nos ensinar. Vamos orar? Querido Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar as famílias que estão aqui, os seus filhos, que possamos, Senhor, em momento nenhum aprender a sermos arrogantes, mas que possamos aprender de Ti, que Tu és manso e humilde de coração. Te pedimos em nome de Jesus, amém.